e falar um pouco sobre a nossa visão do templo. O que é o templo para nós? Não é? E usando esse texto, 2 Crônicas 7:15. Especificamente o versículo 15 diz: os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. É o final de uma frase bem conhecida, a resposta de Deus a Salomão. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Há uma ideia de que há um lugar especial, um lugar onde as orações, se feitas ali, encontram uma resposta da parte de Deus. É uma visão simples, quando a gente não conhece toda a história. E aí eu gostaria hoje, desta manhã, de conversar um pouco com vocês sobre esta história. O que tem a ver o templo com essa resposta de Deus? Um lugar onde o nome de Deus era santificado, e como se aquele lugar se tornara, então, um lugar especial, e a oração feita naquele lugar tinha uma resposta, porque Deus havia prometido: eu ouvirei as orações que se fizer nesse lugar. Os meus olhos estarão atentos a este lugar. Tá bem? De onde vem essa cultura do templo? A cultura do templo, ela é natural, não só na nossa fé cristã. Se a gente pensar nas cidades brasileiras, todas elas têm um grande templo. Em algumas cidades do interior, a parte mais importante, a praça central, é onde está a matriz, né? A Igreja Católica, em geral, ela marca ali o lugar central. A gente está vendo agora crescer as igrejas evangélicas, templos muito grandes, templos bastante, digamos assim, respeitáveis, né? Que reúnem milhares de pessoas. Então, a cultura do templo está na Igreja Católica, está na Igreja Evangélica, está em outras religiões. Se a gente considerar os grandes monumentos das cidades que a gente viaja por aí, muitos são monumentos religiosos. Quem vai na Ásia vai ver grandes templos budistas, quem vai aos países árabes vai ver as grandes mesquitas. Então, a cultura do templo, a ideia de um lugar onde se reunir, ela é inerente às religiões. Por quê? Não é porque Deus não esteja em outros lugares, mas é porque nós temos a nossa casa, nós temos o nosso lugar. E a gente imagina que Deus tem o lugar dele. Não é errado dizer casa de Deus. Talvez alguém diga: não, mas Deus mora no coração das pessoas. Sim, nós sabemos isso. A Bíblia deixa bem claro, não é? Jesus disse isso, os apóstolos disseram isso. Eu vou habitar no coração de vocês. Não é a questão mais das paredes, mas é a questão de habitar no coração. Então nós temos total consciência de que a morada do Espírito Santo somos nós. Deus habita nos nossos corações. Deus não precisa de um lugar físico para se relacionar conosco, mas Deus mora no nosso coração. E nós falamos com Deus em qualquer lugar que nós estejamos. A nossa relação com Deus não depende de um templo, porque nós somos um templo. Mas a nossa relação de uns com os outros e a externalização da nossa fé, o marco histórico da presença de uma igreja na cidade, muitas vezes se dá por meio do quê? Do templo. Como é que as pessoas sabem que há uma igreja? Quando as pessoas falam: tem uma igreja ali. O que é igreja? A igreja são as pessoas ou a igreja é o templo? Eu já brinquei com vocês que de vez em quando, aliás, eu brinco com os meus amigos pastores, eles falam assim: Zé, eu queria conhecer a tua igreja, você vai ficar aqui até domingo? Porque de vez em quando eles estão por aqui, não é? Você vai ficar até domingo? Não, estou indo embora. Eu falei: não, então você não vai conhecer a igreja. Você quer conhecer o templo, porque para conhecer a igreja, você tem que vir num dia de culto, é o dia que a gente está lá. Mas se você quer conhecer o templo, vamos lá, eu mostro para você. Mas isso é uma brincadeira que a gente faz com os colegas pastores, porque a gente costuma diferenciar igreja de templo, né? A igreja é o povo, o templo é o espaço, só que de vez em quando a gente troca as coisas. As pessoas passam em frente à sua igreja. Porque a igreja para nós é o templo, as coisas estão juntas. A gente não consegue dissociar mais
as pessoas do lugar e o lugar das pessoas. Faz parte. Então, como as pessoas sabem que existe uma igreja batista aqui nessa cidade? Porque existe um templo batista, está lá o nome. Como as pessoas sabem que tem uma igreja presbiteriana que se reúne no Bandeirante? Porque tem lá um templo da igreja presbiteriana. E se houver uma igreja que não tem templo? As pessoas nem percebem que ela existe. A menos que seja alguém que foi a uma reunião. Vocês entendem? Então, o templo ele é uma marca da visibilidade, da historicidade, da presença, vamos dizer assim, concreta da igreja na cidade. Então, a gente se vale muito do templo. O templo é bom para nós. E como é que nasceu essa ideia do templo? Segundo livro de Samuel, no capítulo 7, o rei Davi faz a sua casa de cedro. O texto fala de palácio, né? A gente tem que pensar em palácio, não nos palácios medievais da Europa, tá? Não nos castelos europeus. Mas Davi fez uma casa de madeira. E ele chama o profeta Natã e diz assim, Natã, eu estou morando numa casa feita de cedro. Madeira importada do Líbano, ou seja, madeira de qualidade, né? Madeira de lei. Eu estou morando numa casa de cedro, mas Deus continua morando numa tenda. Eu queria fazer uma casa para Deus. E aí o Natã fala, faça de acordo com o teu coração, Deus abençoa tudo que você faz. E quando o Natã está indo embora, Deus fala com o Natã, volta lá, e agora você não vai dar a sua opinião, você vai dar a minha palavra. E Deus responde para Davi, eu nunca morei em casa, eu sempre morei em tenda e nunca fiquei incomodado com isso. Eu sempre andei no meio do meu povo e para qualquer lugar que vocês foram, eu estava morando em tenda. Foi isso que eu sempre quis. Eu não estou preocupado com isso. Mas se você quer fazer uma casa para mim, então eu vou estabelecer a sua casa. E leia depois esse texto, é muito interessante. Deus faz uma aliança com Davi, dizendo assim, eu vou estabelecer a tua casa, ou seja, o teu filho vai ser rei, e o teu neto vai ser rei, teu bisneto vai ser rei, eu vou estabelecer a tua casa, porque você quis fazer uma casa para mim, mas eu vou fazer uma casa para você. A tua descendência vai reinar, eu vou estabelecer a tua descendência, porque você foi fiel a mim, e enquanto eles forem fiéis a mim, as coisas vão continuar sendo assim. Então é interessante essa ideia de que Davi fala de uma habitação para Deus, e Deus fala com Davi de uma continuidade da sua descendência, da prolongação do seu reinado por meio dos seus descendentes. Então quem é que está fazendo uma casa para quem? E Deus fala para Davi, você fez muita guerra, você não vai fazer o templo, mas depois de você, o teu descendência, eu vou suscitá-lo e ele vai fazer essa casa que você está imaginando. Então é Salomão, filho de Davi, que vai construir o templo. Quando Davi está morrendo, ele entrega para Salomão os recursos financeiros, entrega ouro, prata, pedras preciosas, e entrega a planta do templo, fala assim, é isso aqui que eu quero que você faça. Davi morre, Salomão faz lá o templo para Deus. E é interessante que Davi fez uma casa para si, e depois pensou em fazer um templo para Deus. Salomão primeiro faz o templo, e depois faz a sua casa. Porque Salomão já começa o seu reinado com o compromisso de honrar a memória e as tarefas que seu pai lhe deu. Então Salomão faz lá o templo. E na inauguração do templo, Salomão faz esta oração. Ele inaugura o templo e ele sabe que o templo só vai ter finalidade real se Deus comprar a ideia, se Deus gostar da ideia, se Deus, de fato, usar aquele lugar como um lugar onde ele possa ser encontrado. E essa é a oração de Salomão. Fala assim, Deus, se nós de alguma forma pecarmos, e se nós cometermos essas coisas todas que a lei diz para a gente não fazer, e por causa disso o Senhor mandar ou a seca, ou o Senhor mandar a praga de gafanhoto, ou o Senhor mandar a guerra, o Senhor nos castigar por causa dos nossos maus caminhos, se nós nos desencaminharmos, e por causa disso o Senhor nos castigar, e nós então voltarmos e entrarmos neste lugar, e orarmos aqui, o Senhor nos ouve. É como se fosse um lugar de reencontro. A oração de Salomão é essa. Senhor, se nós nos perdermos e nos desviarmos dos teus caminhos,
e cometemos as abominações que o Senhor ordenou que não fizéssemos, e por causa disso, o Senhor enviar os juízos que já estão previstos na lei. Se nenhum ato de arrependimento nós viermos a este lugar e aqui orarmos, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos perdoa, o Senhor muda a nossa sorte. E é aí que vem a resposta de Deus. Eu quero agora ler o texto completo. Segundo Crônicas 7, a partir do verso 12, Deus responde a Salomão a essa oração específica. Ok? De noite o Senhor, Yahvé, apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi a sua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, ou seja, se os juízos de Deus estiverem acontecendo por causa dos pecados, é tudo no campo do se. Se, e aí sim o verso 14, que é tão conhecido: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei este templo para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. É lógico que esse para sempre é relativo, né? Porque o templo foi destruído alguns séculos depois, e outro templo foi reconstruído algumas décadas depois, e depois um outro templo foi construído por Herodes, perto dos dias de Jesus, e foi destruído no ano 70 da era cristã pelos romanos, e nunca mais se levantou outro templo ali. Então essa ideia do para sempre é relativo, né? O sempre de Deus não é igual ao nosso sempre. Aliás, a gente também fala sempre como se fosse para sempre, e normalmente é durante um bom tempo, né? Mas sempre é tempo demais para todos nós, ainda mais para quem é eterno como Deus. A questão aqui é que Deus estava disposto a usar aquele lugar para que ali as pessoas viessem orar e buscá-lo. O templo, portanto, não era um projeto de Deus, foi um projeto de Davi. A realização é de Salomão e a anuência é de Deus. Deus abençoa. Tá bem, vamos, daqui para frente vamos caminhar com o templo. Eu sempre morei em tenda, mas agora eu vou morar nessa casa aí que vocês fizeram. Agora, lembre-se disso, né? A oração de Salomão começa: os céus dos céus não poderiam te conter. Então, não é a ideia de que Deus mora no templo, mas que o templo é um lugar de conexão. Nós já estamos acostumados demais com esse negócio aqui chamado celular. Mas para os mais jovens, em algumas cidades do interior, antigamente havia uma coisa chamada posto telefônico. Havia como é que chamava aquele orelhão que recebia chamada, gente? Hein? Vocês lembram? Como é que era? O orelhão que você podia ligar para ele. Oi? Como é que chamava, gente? Já nem lembro mais. Na cidade tinha um telefone público que você podia ligar para a cidade. Então a pessoa não tinha telefone, mas um orelhão comunitário. Orelhão comunitário. Então a pessoa telefonava para aquele número comunitário, e ele tocava lá na praça. Alguém atendia o telefone público. Alô, olha, eu quero falar com o Zé do açougue. Tá, eu vou avisar ele, você liga daqui 15 minutos. A pessoa ia lá no açougue do Zé e falava: olha, tem alguém querendo te ligar, ele vai ligar daqui 15 minutos. Aí o Zé ia lá para o telefone público, por orelhão, e ficava esperando. Quando o telefone tocasse, ele atendia: oi Zé, oi. Isso era um telefone público que recebia chamada. Gente, é um absurdo, né? Hoje com o celular ninguém nem imagina que isso já existiu no país. Mas havia o posto telefônico onde as pessoas podiam ir lá, telefonar para alguém e receber chamada. Foi mais ou menos isso que Deus fez. O templo era um lugar
de contato. Era um lugar de reunião, onde o povo se reunia para adorar e onde o povo se reencontrava com seu Deus. Essa sempre foi a ideia do templo. Por isso, nos dias de Jesus, ele relembra uma casa de oração para todos os povos. O objetivo do templo não é para que Deus more nele. O objetivo do templo é para que nós, humanos, tenhamos um lugar para onde ir quando a gente quer falar com Deus. E a gente tem aquela sensação de que lá na nossa casa não está funcionando. Porque todos nós oramos em casa, eu imagino. Todos nós dobramos os joelhos em casa e falamos com Deus. E nós sabemos que Deus escuta a oração. Mas imagina que você um dia passe por uma situação como essa de Israel. Ou você conheça alguém, que passe por isso. Se afaste tanto de Deus. Mergulhe no pecado. De modo a se sentir tão impuro, tão indigno, que dentro de si mesmo ele pensa, Deus já não mora mais em mim. Eu pequei contra o Senhor. Eu entristeci o Espírito Santo. O Espírito já não está dentro de mim. Na minha casa eu cometi tantas injustiças, tantos pecados, eu fiz tanta coisa errada. Deus já não mora na minha casa. Se eu quiser falar com Deus, assim começa uma música do Gilberto Gil. Se eu quiser falar com Deus. Aí a pessoa que já não sente que Deus mora em si, já não sente a presença de Deus em sua casa, para onde ela vai? Para um lugar onde ela imagina ser a casa de Deus. O templo é uma necessidade, principalmente nesses dias em que a gente se sente longe demais de Deus. Isso está arraigado na nossa cultura. Isso está no nosso imaginário religioso. Não é um problema em si. Então, termos um templo, gente, não é desperdício de energia. Termos um templo não é desperdício de dinheiro. Termos um templo não é um mau uso das Escrituras para justificar a nossa necessidade de nos reunirmos. Termos um templo tem a ver com a nossa herança religiosa. Tem a ver com a experiência dos próprios profetas. Tem a ver com a experiência de Jesus. Tem a ver com a experiência dos apóstolos. Agora, o templo não é uma necessidade de Deus. O templo é uma oportunidade humana para a gente se encontrar. Eu posso adorar a Deus em casa? Certamente. Eu posso orar a Deus em casa e eu serei ouvido? Certamente. Eu posso receber as bênçãos de Deus na praça, na praia, em qualquer lugar que eu estiver? Certamente. Mas se um dia você estiver vivendo uma experiência de angústia, de solidão, uma sensação de afastamento de Deus, o lugar onde você vai se sentir acolhido é onde você viveu na sua infância, na sua juventude, talvez até no começo do seu casamento, você viveu experiências religiosas, você esteve lá em oração, você cantou, você adorou, você vai sentir saudade desse lugar, que era um lugar de contato, e você vai então voltar para esse lugar. O templo é uma oportunidade de reencontro. Reencontro com Deus e reencontro com as pessoas. Talvez alguns de nós tenham essa história, de um dia estar passando na porta de um templo e se sentir atraído, entrar, ouvir um hino, ouvir uma mensagem, quebrantar-se, curvar a cabeça, orar. Alguns a experiência de levantar as mãos, vir para frente, aceitar Jesus. Essas coisas normalmente aconteceram num templo. Então tem essa memória religiosa que é importante, essa experiência do encontro com Deus. Eu cresci cantando nas reuniões de oração. Nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus.
Seu amor é real, sua paz gozarei, eu marquei um encontro com Deus. É aquela ideia de o dia de ir na igreja é o dia de estar com o povo de Deus, falando de Deus, buscando a presença de Deus. Então nós temos esse discurso meio ambíguo mesmo. Tem dia que a gente fala, não é o templo, é você. E tem dia que a gente fala, venha para o templo. Porque as duas coisas são verdadeiras. É verdade que nós somos templo do Espírito Santo e estas paredes não são tão especiais assim. Mas também é verdade que a gente já viveu tantas coisas aqui, que a gente não pode ignorar o quanto da presença de Deus nós recebemos neste lugar, em companhia dos nossos irmãos e irmãs. Então nós temos que aprender a conviver com essas ambiguidades da nossa fé. O templo não é o centro do nosso culto. O centro do nosso culto é Jesus. Mas o templo é o lugar onde a gente se encontra para adorar a Deus. E eu quero também fazer uma análise final sobre esse texto de uma forma, uma espécie de crítica, da maneira como esse texto muitas vezes é usado. Segundo Crônicas 7,14 é um texto muito usado nas campanhas de oração e de jejum, que quando em quando a gente faz. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu fui convidado, convocado, instigado a orar e jejuar para mudarmos a história do nosso país. Quantas vezes eu já ouvi, se nós como igreja orarmos e buscarmos e jejuarmos e nos humilharmos, Deus vai sarar a nossa terra. Como se a conversão da igreja, a santificação da igreja, o aperfeiçoamento da igreja fosse a solução para a nação brasileira. Eu estava pensando isso ontem à noite, e enquanto eu pensava, eu penso em tantas coisas que eu gostaria de dizer a vocês, né? Mas uma delas, a nossa percepção de nação, de Brasil, ou França, ou Inglaterra, ou Itália, o que é um país para Deus? Será que Deus olha o planeta e vê o atlas geográfico como a gente vê? Ou Deus vê pessoas? A gente pensa em Brasil como um território e as pessoas que aqui habitam. Tá, Deus pensa em Brasil ou em brasileiros? Porque os brasileiros estão espalhados pelo mundo todo. Se você orar pelos brasileiros, tem brasileiro em todo lugar. Tem brasileiro no Japão. Guerreiro e Sandra estão lá na Ásia agora. Ontem eles estavam em Singapura, o voo foi tranquilo. Eu não sei se eles ainda estão em Singapura ou se já foram para o Timor. Mas eles são brasileiros. Então, se você orar pelos brasileiros, Deus vai ter que olhar para o mundo todo. Se você orar pelo Brasil, você está orando pelo território? Não, pelas pessoas que moram aqui. Então não é só brasileiro. Porque meu sogro é português, Luiz e Mabel são cubanos. Temos um argentino de vez em quando por aqui. Então, espera aí. As pessoas que habitam este território são de muitas nacionalidades. Alguns de nós têm ascendência árabe, outros têm ascendência judaica, outros têm ascendência portuguesa. Agora, eu sou um português, mas espera aí, eu sou um português de que jeito? Teve árabe que morou em Portugal, teve romano que morou em Portugal. Então, eu sou um português, mas de que etnia? Que sangue é o meu? Eu, de vez em quando, acho que tenho um pezinho judeu, né, por causa dos meus cabelos ruivos na infância. Então, peraí, que história é essa? Será que Deus vê o mundo como a gente vê? Eu acredito que não. Quando a gente vê a Bíblia, Deus falando de descendência, é como se Deus olhasse pessoas, e olhasse a árvore e os ramos dela. Então, não importa onde você está, você é filho de um justo ou você pode ser filho de um ímpio, vocês estão entendendo? Deus olha a nossa árvore genealógica. Deus não olha o mundo como a gente olha. O que nós chamamos de Brasil hoje já foi outra coisa.
né? Há 500 anos atrás isso não era Brasil, isso aqui já foi Reino de Portugal também. Então essas coisas da história não são elas que determinam como Deus vê o mundo. Então às vezes nós achamos que se a igreja se converter nós vamos mudar o Brasil. Esse versículo, irmãos, deve ser analisado com certa especificidade. Nenhum povo na terra é como Israel foi na antiga aliança. Nenhum povo. Por que Israel era um povo diferente? Porque Israel não existiria. Abraão não tinha filhos legítimos. Abraão tinha uma esposa legítima, Sara, e ela não concebia. Então os filhos que ele teve com as concubinas não contavam. O filho legítimo de Abraão é Isaac, que é a intervenção de um milagre de Deus. Abraão tinha quase 100 anos, Sara 90, quando ela concebeu. Então, Israel vem de Isaac. Isaac tem 2 filhos, como todos sabem aqui, Jacó e Esaú. Deus escolhe apenas Jacó. E é interessante, né? Rebeca também era estéril. Então você tem um processo de milagres para que se forme um povo. E esse povo, descendência de Jacó, os israelitas, tem um propósito específico, que é para que no meio deles venha o Messias. Eles cumpriram a sua missão. Nenhum outro povo da terra é como Israel. Então, quando o Salomão faz esta oração, é este povo que se chama pelo meu nome. São os israelitas, é uma coisa muito específica. Diz respeito àquele povo, diz respeito àquele templo, diz respeito à lei, diz respeito àquelas circunstâncias. Se nós queremos, como igreja, nos apropriar desse texto e dizermos assim, mas se nós nos santificarmos, se nós jejuarmos, se nós orarmos, nós podemos mudar a sorte do Brasil? Pode ser que sim, pode ser que sim. Mas eu creio que é uma espécie de triunfalismo que entra na igreja evangélica, quando a gente acha que nós somos a solução para o mundo. É como se a gente dissesse, olha, os problemas que tem no Brasil é culpa nossa, porque a gente não ora, porque a gente não se santifica, porque a gente não se consagra. É por isso que de vez em quando a economia está mal, por isso que de vez em quando a sociedade vai mal, por isso a violência está crescendo. Então os problemas do Brasil é culpa nossa, porque nós não estamos orando, porque nós não estamos jejuando, porque nós não estamos nos consagrando. Vamos fazer isso que o Senhor vai consagrar, vai mudar a sorte do Brasil. Será? Será? Às vezes nós imaginarmos, irmãos, que o Brasil é responsabilidade apenas da igreja, e não é. As relações de Deus com as sociedades, elas são tratadas de acordo com a forma como Deus vê o mundo. Nós não devemos assumir um ônus pelos descaminhos do país. Se o país vai mal, não é culpa da igreja. E se o país está bom, não é só mérito da igreja. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo colocar para vocês? É a gente confundir as estações. A gente agir como se a igreja fosse o Israel de Deus para mudar os países. E não é isso. Deus não tem compromisso com a condição política e econômica, com os movimentos da história, no nível que ele tinha com Israel. Israel era um povo diferente, porque havia em Deus um propósito específico para Israel. Quando vocês fizerem a minha vontade, eu abençoo. Quando vocês saírem da minha vontade, é gafanhoto, é peste, é seca. Deus não faz isso com o Brasil. Chove quando tem que chover, faz seca quando tem que fazer seca. A nossa história é guiada da maneira como Deus deixa a história seguir em todas as nações. Deus participa da história, Deus age, Deus fala, Deus se manifesta, Deus transforma as situações, sim, sim. Principalmente através da igreja, sim. Mas nós não devemos interpretar a história apenas como se a igreja fosse
o agente central disso. O agente central da história é o governo de Deus por meio de Jesus Cristo. E Ele faz o que quer, quando quer e como quer. E aliás, às vezes na minha percepção, Deus se envolve muito menos do que a gente imagina. Deus tem deixado que os homens conduzam a história. E Deus julga as ações dos homens. E Deus fala aos corações. E Deus deixa que as nossas decisões, inclusive, sigam o curso natural. A providência é uma realidade. Deus participa da história. Mas também a soberania de Deus deve ser considerada. Deus, muitas vezes em Israel, deixava eles seguirem. E lá adiante tratava. E hoje não é diferente. Deus deixa a história seguir. E quando Ele quer, Ele interfere. Nós, como igreja, devemos orar? Sim. Devemos nos santificar? Sim. Devemos jejuar? Sim. Isso vai mudar o Brasil? Não tenho garantias. Mas uma coisa eu sei. Vai mudar a igreja. Vai mudar a mim. Vai mudar a você. Se você orar, se você jejuar, se você se humilhar, se você buscar o Senhor, você vai ser abençoado. Você vai ser um homem diferente. Você vai ser uma mulher diferente. Você vai ver seus filhos diferentes. Você construirá uma família diferente. Isso vai mudar o Brasil? Não sei. Mas vai mudar a minha casa. Vai mudar o meu coração. Vai mudar a igreja. Vai mudar a igreja. E isso a gente precisa. De uma igreja mais santa. De uma igreja mais pura. De uma igreja mais comprometida. Não porque isso vai fazer do Brasil um país mais ou menos, mas porque vai fazer da igreja um luzeiro, um lugar luminoso e um lugar de paz. Amém? Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado por estarmos juntos neste templo, que para nós é uma casa de oração. É o lugar do nosso encontro uns com os outros, é o lugar do nosso encontro conosco mesmo, cada um olhando para o seu coração. É o lugar do nosso encontro contigo, Senhor, quando nos reunimos para em comunidade te adorar. Eu sei que o Senhor recebe o louvor que se presta ao teu nome nesse lugar, eu sei que o Senhor ouve as orações que se faz neste lugar, porque por meio de Jesus Cristo, quando 2 ou 3 se reúnem em teu nome, ali Jesus Cristo está sempre no meio de nós. E é nesta convicção, Senhor, que nos reunimos neste lugar, que o Senhor sempre vem quando nos reunimos aqui em teu nome. E é por isso que oramos, pedindo que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos visite, que o Senhor nos dê graça, e que o Senhor nos ensine a santidade da igreja, a santidade do nosso corpo, a santidade deste lugar, por que não, Senhor? A santidade da tua palavra, a santidade da voz do Espírito Santo que fala em nós, a santidade, ó Deus, da tua igreja que congrega e se reúne para ser um farol, para ser um luzeiro para esse mundo em trevas. Que nós tenhamos de fato consciência, Senhor, que nós fazemos diferença nesse mundo como sal da terra, como luz do mundo, mostrando o que é o Evangelho, mostrando quem é Jesus e vivendo em amor, de acordo com a tua vontade para todos nós. Dá-nos um domingo abençoado, Senhor. Dá-nos um dia feliz em família e que a graça do Senhor esteja com todos nós. Amém. Amém.